Olá a todos, Shalom Lehulan. Bem-vindos ao Poliglotismo do Mestre Chotá, em que não existem barreiras linguísticas. Neste vídeo, eu farei um vídeo comparando as três línguas, o inglês, o português e o hebraico, utilizando uma expressão de conhecimento popular, mas, sobretudo, atravessando a pragmática como memória e identidade coletiva. Começaremos com a expressão em inglês rock bottom. Rock bottom pode traduzir-se como fundo do poço. Sintaticamente, a gente tem a palavra rock, que significa rocha, e bottom, que significa fundo, ok? Então, se a gente traduzisse ainda literalmente, seria como se fosse um fundo rochoso, né? Um fundo composto por rochas. Um exemplo dessa expressão dentro de frase é a seguinte: After the divorce, I hit rock bottom. After the divorce, I hit rock bottom. Após o divórcio, eu fui para o fundo do poço. Ou The company bankruptcy was rock bottom from me. A falência da empresa foi o fundo do poço para mim. Então, de forma geral, é como que semanticamente a palavra rock bottom, esse fundo do poço, dentro do contexto americano, ele representasse essa falência financeira, entende? É como se o status financeiro para o americano fosse como um oxigênio, de certa forma. Apesar de essa palavra, dessa expressão também implicar outros significados, mas eu acho que predomina-se esse tipo de significado dentro da pragmática da memória coletiva entre os americanos. Já no português, se a gente parar para olhar essa palavra, eu acredito que a expressão fundo do poço, ela já revela certo tipo de opressão e falta de afeto. Se a gente pegar sintaticamente, né, se a gente fazer uma análise sintática, a gente tem a palavra fundo, né, que é talvez a parte mais baixa de algum ambiente, e o poço, né, que é fundo. E eu acho que a gente percebe isso em algumas frases do tipo assim, com o atraso do pagamento, a família está no fundo do poço. Ou com essa crise, a família está no fundo do poço. Essas expressões, elas revelam que essa expressão dentro da memória coletiva brasileira, ela não está ligada não só apenas ao financeiro, mas também a uma questão do afeto, né? Uma questão mais do âmbito familiar. E fazendo uma análise semântica, a gente pode imaginar esse fundo do poço como a imagem de um fundo estreito, né? Mas com uma abertura, talvez uma luz, né? No topo desse poço, né? Trazendo sempre essa ideia de otimismo, né? Brasileiro, na minha opinião. Mas aí eu acho que é muito interessante quando a gente pensa essa expressão em hebraico, né? Eu estava pensando nessa expressão em hebraico. E em hebraico, a expressão que representa fundo do poço é Tartit Ateom. Fazendo uma análise minuciosamente sintática, Tartit significa fundo ou base, né? Assim como nesses idiomas que eu mencionei, enquanto Ateom, o Teom, ele significa abismo. Teom significa abismo, tá? Então seria literalmente como se fosse o fundo do abismo. No hebraico, diferente dessas outras línguas que eu mencionei, o inglês e o português, o fundo do poço é o fundo do abismo. Então, a palavra ateon, ela representa o vazio antes da criação, entende? Seria esse vazio, esse abismo antes da criação. Então, semanticamente, essa expressão em hebraico, ela traz a ideia de falta, né, de falta de luz e de falta de existência, por assim dizer. Eu trouxe duas expressões de uso hoje recorrente na língua hebraica em que esse fundo do poço ele pode ser usado, tá? Higati lihatita teom. Cheguei no fundo do poço. Ou ibaditi akol. Higaditi lihatita teom. Perdi tudo. Cheguei no fundo do poço. Como mencionado nos meus vídeos anteriores, cada língua ela traz uma identidade própria, né? Essa identidade que ela é compartilhada entre indivíduos que falam essa mesma língua, né? Como memória coletiva e tudo mais. No hebraico, a língua ela está fortemente ligada à Bíblia hebraica, que eles chamam, né, de Torá. Daí eu trouxe a forte referência de como a palavra fundo do poço está ligada à cultura hebraica, por assim dizer.
Em 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz assim, que a terra era sem forma e vazia, e as trevas pairavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é a nossa tradução sobre o hebraico em seu original. Mas no original do hebraico está escrito assim, Ve'aretz haitá tohu ve'bohu, ve'rosher al penei teom, ve'rua Elohim, merhefet al penei amaim. Né? Esse é o texto original em hebraico. Eu vou deixar em amarelo a palavra teom, que é a qual a gente está se referindo nesse vídeo o tempo todo, que significa o poço, né? Mas que em hebraico significa abismo. E esse abismo está em paralelo com as trevas dentro desse trecho, ok? Eles estão ligados. Então, de forma concluída, né? Esse fundo do poço no imaginário brasileiro, ele está ligado ao afeto, né? É como se, tipo assim, eu tô no fundo do poço, mas bora fazer um churrasco lá embaixo. Essa é a visão pragmática que eu tenho do fundo do poço quando utilizado dentro das expressões por brasileiros. Já em inglês, o imaginário que tem dentro dessa pragmática da mentalidade dos americanos, na minha opinião, é como se fosse um fundo rochoso, né? Que representa esse concreto frio, mas que também ele representa grande peso financeiro, status financeiro dentro da vida do americano, né? Enquanto o dinheiro e o capital é o que rege a vida dele. Então, esse rock bottom, ele está mais ligado a essa falta, mas essa falta voltada para o financeiro. É isso que eu sinto quando eu ouço essa expressão vindo de americanos, entende? Sempre ligada ao desemprego ou à vida financeira, diferente do Brasil. Já no hebraico, a gente tem esse desmoronamento espiritual, né? É como se a gente estivesse falando sobre um abismo que precede a criação do mundo, entende? Então, assim, eles tentam trazer lá para a galáxia, para algo assim, um tanto maior e universal. Então, é esse o vídeo de hoje, né? Fazendo uma comparação de uma expressão popular, que ela pode ser utilizada em diferentes línguas, em que compartilham sentidos iguais, mas com nuances diferentes, a depender da identidade de cada povo e de cada civilização. Como essa expressão ela já traz essa carga negativa, eu gostaria de deixar um apelo positivo para aqueles que gostam de positividade, né? Apesar disso, se a gente olhar por uma outra ótica, a gente pode perceber que tanto no inglês como no português ou em outras culturas, esse fundo do poço, ele precede ao renascimento, uma virada positiva. E no hebraico, como eu mencionei também, ele precede a criação do mundo, né? E é de um mundo, né? Engenhosamente bem construído e estruturado, né? Que é a natureza que nós possuímos. Então, para uma visão otimista, nós temos também esse ponto de vista, né? Mas que não é o foco do vídeo, como mencionado. E nós ficamos por aqui. Se você quer derrubar a barreira das línguas, né? É só você continuar acompanhando o Mestre Chotá, que o Mestre Chotá vai estar sempre trazendo para você as melhores traduções de língua estrangeira para nosso idioma. E é isso. Tchau, tchau.